Essa oração, ela mudou completamente a minha vida. O ano passado eu estava vivendo mais um ano sem resultado, mais um ano clichê, mais um ano que eu chego no final do ano e não tenho nada de bom para contar. E, claro, a gente tem bênçãos, né, durante o ano e tudo mais, a gente não pode negar isso. Porém, eu vinha vivendo um ano totalmente medíocre. Na realidade, desde que eu me lembro por gente, eu sempre vivi uma vida medíocre. Mas isso não é responsabilidade de Deus, ou porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, ou algo do tipo. Pelo contrário, a palavra do Senhor, ela fala pra gente não andar ansioso, não ter preocupação, não ter dúvida, não andar com o coração ansioso. Mas isso ocorre quando a gente deixa de fazer somente um algo. Eu, Eliel Zales, confiava demais nos meus planos, porque os meus planos são palpáveis. Eu consigo mensurar o serviço que eu quero, o trabalho que eu quero, o que eu quero da minha vida, mas o que eu não consigo mensurar é as provações que vão vir através disso. Quando a gente fala que Deus ele tem um plano perfeito, a gente fala, mas não acredita, a gente tem dúvida, porque se a gente acreditasse realmente que Deus tem um plano em nossa vida, você não teria preocupação, você não teria ansiedade, você provavelmente não estaria assistindo esse vídeo. Mas é do ser humano, a gente não consegue ver o famoso Tomé. Eu sou o Tomé, eu tinha que ver para crer. Tanto é que eu sempre imaginei, uma vez eu tive uma conversa com Deus, eu estava tomando banho e falei assim: Deus, não precisa o Senhor colocar os seus planos na minha vida, porque eu já tenho, já sei o carro que eu quero, já sei a casa, carro BMW, casa mansão, eu quero ter dinheiro, já sei disso, já 20 mil por mês. Só que no fundo dava medo, porque eu falei assim: e se as coisas que Deus tiver para mim são diferentes disso? E é essa a nossa preocupação hoje no mundo de hoje. E esse é o propósito que o mundo colocou para nós, de gastar, de ter dinheiro, de que você vai ser alguém somente se você tiver uma vida profissional legal, se você fizer uma faculdade, se você fazer um curso. É colocar tanta pressão que a gente vem crescendo sufocado. E esse canal aqui é um canal para você não ficar sufocado, é para você ligar, assistir, trocarmos uma ideia aqui, você sair daqui aliviado. Esse é o propósito desse canal. Só que ultimamente, principalmente no século que a gente está vivendo, no ano que a gente está vivendo, a gente é bombardeado querendo que a gente compre, que a gente compre, que a gente gaste, que a gente tenha coisas que, se a gente parar para pensar, não queremos. Por exemplo, hoje Eliel Zales, se alguém falasse: Eliel, aqui ó, tá aqui uma Porsche e um carro Prisma, eu ia querer um carro Prisma, tranquilo, para mim andar, ok, legal. Ou seja, o meu propósito de vida hoje, ele foi invertido. Aliás, não foi invertido, ele foi restaurado, essa é a palavra. E aí eu estava vivendo uma vida medíocre. Em 2017, quando eu estava saindo da escola, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu estava saindo da escola, na época eu estava gravando vídeo para o YouTube, não sabia, não estava dando certo, mas eu queria que desse certo. Eu gravava vídeo para o YouTube e tentando, eu falei: eu vou mudar minha vida, vai dar certo. Tanto é que o Enaldinho hoje ele tem milhões, eu cheguei a trocar ideia com ele lá no início, que a gente tinha um grupo no Facebook das pessoas que compartilhavam. Então tem muito youtuber hoje que está em ascensão, que naquela época estava lá. Eu chegava, trocava ideia, comentava, a gente se inscrevia no canal um do outro, mas naquela época eu queria muito isso, eu queria, sempre quis, só que não estava dando resultado. Então aí veio a cobrança, família, amigos, meus pais cobrando: e aí, Eliel, o que vai fazer da vida? Está acabando um ano. E eu fiquei me pressionando, até que um dia eu cheguei num certo momento, uma história muito particular, tá? Eu vou tentar cortar um pouco aqui para não acabar o vídeo, não barrando o vídeo, mas com 17 anos eu tinha um gancho no meu quarto. Aí você já pode imaginar o que eu estava pensando. Eu cheguei e falei assim: hoje eu peguei uma corda, coloquei no meu guarda-roupa e falei: hoje eu vou acabar com tudo, para mim não tem mais sentido, tá dando tudo errado, vai dar errado e eu não sei. E eu peguei, chegou na parte da noite, eu abri a porta do guarda-roupa e foi a primeira vez que eu vi a voz de Deus realmente falar comigo, uma voz diferente. E a voz só falou a seguinte frase: e se der certo? Naquele momento eu larguei a corda e eu comecei a pensar: é verdade, e se der certo? Porém, eu vim vivendo esses 8 anos da minha vida do meu jeito, da minha maneira.
vivendo os meus planos, o que eu queria, como eu queria, com medo de entregar minha vida realmente para Deus, porque a gente tem essa fragilidade de achar, mas se os meus planos não coincidirem com os planos de Deus, amém, tudo bem, que os planos de Deus, ele é perfeito, ele sempre tem o melhor para a gente. E eu sempre corri. 2019, comecei no day trade, criptomoeda, vai, perdi dinheiro, fiquei ansioso, fiquei preocupado, queda de cabelo, nervoso, estressado, perda de peso, barba caindo, tudo que de ruim que tivesse começou a acontecer comigo. E aí eu fiquei nisso ainda 4 anos, eu contava essa mentira para mim mesmo, vai dar certo um dia, vai dar certo, e nunca dava. Eu vivi essa vida estressante, estressado por tanto tempo, que era tão fácil, era só largar. E é isso que me mata, porque é colocado pra gente que sucesso, prosperidade é só dinheiro. Não é. Esquece isso. Não quer dizer que se você entregar os seus planos para Deus, você não vai ter uma vida próspera, muito pelo contrário, a prosperidade vai chegar até você de uma forma diferente, uma maneira que vai te trazer paz, tranquilidade, mansidão, não preocupação, ansiedade e tudo mais, que esse método que você está tentando usar está te estressando. E aí, no ano passado eu fui pescar. Eu saí de pescar e falei assim, eu vou usar isso daí para me conversar com Deus. Em uma oração, há um tempo atrás, no banheiro eu tinha falado com Deus, não precisa, porque eu sei os meus planos, eu sei o que eu vou fazer e está tudo certo. Nessa outra oração que eu fui fazer com Deus no ano passado, eu cheguei nele e fui bem sincero, falei assim, Deus, eu não confio nos seus planos, não sei o que o Senhor tem para mim, não tem como eu confiar, não estou vendo. Então, mas mesmo sem eu confiar nos seus planos, eu deixo meus planos, Pai. E essa foi a oração. Simples, singela, com intimidade. Eu falei, Deus, está aqui os meus planos, eu quero os seus. Eu não confio nos seus, não sei se os seus vai dar certo, mas tudo bem. Se o seu plano for para mim ser um pastor, um pregador, falar da tua palavra, ser um palestrante, amém, Pai. Porque afinal eu não sei qual é a sua fé, a minha fé, eu sou cristão, eu não sou desse mundo, eu não vou ficar aqui para sempre. Não adianta eu tentar abraçar o mundo e deixar de vencer o propósito realmente da minha vida, que é pregar o evangelho, que é amar, que é cuidar, que é ter um coração bondoso, cuidar de órfãos, viúvas. É isso, o meu propósito de vida é esse. E aí eu fiz essa oração, falei assim, Deus, está tudo bem, se isso for acontecer, se for dessa maneira, ok, não tem problema, eu entendo, eu quero isso, porque um dia eu não vou estar mais aqui, está tudo bem. E aí passou-se um tempo, minha vida fez assim, virou de cabeça para baixo. Quando você fizer esse tipo de oração para Deus, quando você fizer essa oração para Deus, tenha em mente que a sua vida ela vai fazer isso daqui, porque você deu permissão para Deus tirar o seu plano e colocar o plano dele, e o plano dele é perfeito, gente, esquece, o plano dele é perfeito. O nosso plano só mensura o que a gente pode ganhar e não aquilo que a gente pode perder, a dificuldade que a gente pode passar no meio do caminho. A aprovação de Deus é diferente. A aprovação de Deus, ela tem um motivo, ela é cuidadosamente colocada ali para você, para te levar para um próximo nível. E aí em setembro, eu estava trabalhando para uma empresa, essa empresa mandou embora, ela chegaram a mim e falou assim, a gente quer você aqui dentro, ou você vem aqui para dentro da empresa, eu estava trabalhando em home office, ou a gente te manda você embora. Eu falei, beleza, me manda embora. Só que eu não esperava que eles fossem mandar, e mandaram. E aí eu comecei Aí eu fiquei preocupado, eu estava ganhando R$2.000 e do nada eu estava ganhando mais nada. E aí eu fiquei ansioso, fiquei preocupado, falei, esqueci de uma coisa, vou dar all-in na minha vida. Agora eu vou tentar conteúdo dark. Comecei a tentar, procurei o que era para mim aprender em 2 meses, eu aprendi uma semana, sem dormir, sem comer, ansioso, mas ali eu estava tão, falei assim, não, vai dar certo. E eu aprendi um monte de conteúdo. Enfim, através disso, não deu certo ainda. Eu peguei e abri um canal no YouTube ensinando a fazer conteúdo dark, sem pretensão, sem ficar ansioso, sem ficar preocupado. Abri um canalzinho lá, comecei a postar os vídeos, de repente 7 mil visualizações. Um investidor lá do Rio de Janeiro entrou em contato. Ele, gostei muito do vídeo que você fez, eu quero fechar um projeto com você. O projeto chama Reino Kids. Você dá um Google aí, um Google ou então no YouTube você vai ver. É um projeto muito grande. E aí, um projeto que já foi investido um valor alto, e o cara colocou para tomar conta. Ou seja,
os planos de Deus começaram a se encaixar. O ano passado eu estava morando com meus pais. Do nada, na virada do ano, se encaixou. Eu já estou morando sozinho. Tudo está se encaixando. E aí, nisso às vezes me dá um pouco de preocupação, ansiedade, eu falando, mas será que vai dar certo? Mas como? Sendo que Deus está cuidando de tudo, até o que eu não pensei, Deus foi lá e fez, que era mudar de casa. Consegui mudar de casa, sem assinar contrato, a casa aqui é dos meus sogros, eu aluguei deles, então eu estou aqui morando, e está de boa. Deus tem cuidado de tudo, não tenha preocupação, preocupação é um mal. Daqui a um ano você vai estar aí com novas preocupações, as preocupações que você tem hoje, elas vão ser levadas aos ventos. Não se preocupa, faça o que tem que ser feito, deixa Deus cuidar. A palavra do Senhor fala assim: esforça-te que eu te ajudarei. Você só precisa se esforçar, do resto Deus ele vai cuidar, e acabou. Não fica preocupado, não fica ansioso, deita a sua cabeça no travesseiro, faça essa oração com sinceridade com Deus, entregue os seus planos para Ele, não tenta barganhar com Deus. Claro que a palavra do Senhor fala para a gente apresentar os nossos planos, Deus vai abençoar, mas nesse momento, entrega totalmente o seu plano de coração, fala: Deus, está aqui os meus planos, seja feita a sua vontade, quero os seus planos na minha vida, deixa Ele cuidar do resto, e se prepara, que vai vir uma turbulência, mas é com propósito, para te levar para o próximo nível. Foi o que aconteceu comigo. Hoje estou morando sozinho, estou tranquilo, tudo que eu não imaginava está acontecendo, tem muito projeto bom acontecendo que está para me chegar, e Deus tem sido maravilhoso. Então, a mensagem que eu tenho para você: não fique ansioso, não fique preocupado, entrega, faça sua oração com sinceridade para Deus, que tudo vai se encaixar. Eu tenho certeza, eu garanto para você, tenho total certeza, garanto. Mesmo se você não tiver confiança, é melhor ainda, que mesmo você sem confiar, você está entregando os planos seus e pegando os planos de Deus. Isso é um voto de confiança sem a gente saber. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comenta aqui embaixo. O mais importante é você comentar o que você está passando, para a gente se ajudar, tá bom? Faz um desabafo aqui embaixo, se inscreva no canal e tamo junto, tá bom? Um abração, e eu espero que, sinceridade, faço votos de paz, tranquilidade e prosperidade. Tamo junto. Abraço.